Ele realmente acreditava que nunca seria descoberto? A pergunta não fazia sentido para ele naquela noite, porque na cabeça dele tudo estava sob controle. O restaurante era caro, discreto e frequentado por pessoas que sabiam manter silêncio. Luzes baixas, taças reluzindo e conversas abafadas criavam o ambiente perfeito para encontros que não deveriam acontecer. Ele chegou primeiro. Sentou-se com confiança, ajeitou o relógio no pulso e olhou ao redor apenas por formalidade. Nada fora do lugar. Nenhum rosto conhecido. Nenhum risco. Minutos depois, ela apareceu. Vestido vermelho, passos leves, sorriso calculado. Ele se levantou, puxou a cadeira e a recebeu como se estivesse diante de algo precioso. Não havia pressa, não havia culpa aparente. Achei que não viria, ele disse, com um sorriso de quem já sabia a resposta. E perder essa noite? Ela respondeu, sentando-se lentamente. Os dois riram. Taças se tocaram. O garçom trouxe o vinho mais caro da casa. Tudo parecia perfeito demais. Do outro lado do salão, quase invisível entre as sombras suaves da iluminação, uma mulher permanecia sentada, sozinha. As mãos repousavam sobre o próprio ventre. Ela não mexia no celular, não olhava ao redor, não parecia esperar ninguém. Seus olhos estavam fixos, direto nele. Ela chegou antes dos dois, escolheu aquela mesa com cuidado, e desde o primeiro minuto não desviou o olhar. Ele, por outro lado, estava completamente distraído. Ria alto demais. Tocava a mão da amante com naturalidade. Aproximava-se sem medo. Em breve tudo muda, ele disse, inclinando-se sobre a mesa. Ela arqueou a sobrancelha, interessada. Muda como? Ele girou a taça lentamente, como se apreciasse o próprio plano. Eu estou resolvendo algumas coisas. Minha vida atual não faz mais sentido. A amante sorriu. Não era surpresa. Era expectativa. E ela? Perguntou com um tom leve, mas carregado de intenção. Ele não hesitou. Não sabe de nada. Do outro lado, os olhos da mulher não piscaram. Nenhuma reação. Nenhuma lágrima. Apenas silêncio. Um silêncio estranho, pesado, quase impossível de interpretar. O jantar avançava. Pratos sofisticados chegavam e iam embora. As risadas continuavam. Ele falava de viagens, de futuro, de liberdade. Promessas eram lançadas no ar como se não tivessem peso. Você merece mais, ele disse, segurando a mão dela novamente. E pela primeira vez, a mulher ao fundo desviou o olhar. Mas não por fraqueza, por decisão. Respirou fundo, acariciou o ventre lentamente. E então, algo mudou em sua expressão. Não era dor, não era tristeza, era algo mais frio, mais calculado, mais perigoso. Enquanto isso, ele continuava completamente alheio. Semana que vem eu resolvo tudo, afirmou, com convicção. Tem certeza? Ela insistiu. Absoluta. Ele sorriu. Um sorriso confiante demais, seguro demais, cego demais. O restaurante continuava cheio. Ninguém percebia, ninguém suspeitava. Mas aquela noite já não era mais comum, porque em silêncio alguém já sabia de tudo, e não estava ali por acaso. Ela estava ali por um motivo, e ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A taça tocou a mesa novamente. O som foi leve, quase imperceptível, mas marcou o início de algo que não poderia mais ser evitado, e pela primeira vez naquela noite, o controle não estava mais nas mãos dele, e ele ainda sorria. Sem saber que aquele sorriso estava prestes a desaparecer, ele continuava falando. Palavras saíam com facilidade, como se cada frase fosse ensaiada há dias. Planos, promessas, possibilidades. Tudo parecia alinhado dentro da cabeça dele. Mas, pela primeira vez naquela noite, algo começava a sair do lugar. Era sutil, quase imperceptível. Um leve atraso na resposta da amante. Um olhar mais atento. Um pequeno silêncio entre uma frase e outra. Você está estranha, ele comentou inclinando-se levemente. Ela forçou um sorriso. Estou te ouvindo. Mas não estava. Não completamente. Porque, em determinado momento, ela percebeu algo. Alguém. Do outro lado do salão. A mulher continuava ali, imóvel. Observando, não havia celular nas mãos. Não havia distração. Apenas aquele olhar fixo, constante,
quase desconfortável. Aquela mulher, a amante disse em voz baixa. Ele nem se virou. Que mulher? Atrás de você, na mesa do canto. Ele riu despreocupado. Você está imaginando coisa. Mas ainda assim, virou o rosto por reflexo. Rápido, superficial, e não viu nada de estranho, porque ela já havia desviado o olhar no exato segundo em que ele tentou encontrá-la. Viu? Ele disse, voltando a atenção para a mesa. Ninguém. A amante hesitou. Algo não encaixava. Eu tenho certeza, ela estava olhando para cá. Ele deu de ombros. Deve estar esperando alguém. Simples assim. Para ele, tudo sempre era simples, mas não para quem observava de fora. Do outro lado, a mulher voltou a erguer o olhar. Dessa vez, ainda mais firme, mais decidido, como se cada segundo ali tivesse um propósito. Ela não estava esperando ninguém. Nunca esteve. O garçom se aproximou da mesa dela. Deseja pedir algo mais? Ela negou com a cabeça. Ainda não. A voz saiu calma, controlada, sem qualquer sinal de nervosismo. Enquanto isso, na outra mesa, o clima começava a mudar. A amante já não sorria da mesma forma. Você tem certeza que ninguém pode nos ver aqui? Perguntou. Ele soltou um leve suspiro, quase impaciente. Esse lugar é discreto. Eu escolhi exatamente por isso. Mesmo assim nada. Ele interrompeu. Relaxa. Mas ela não relaxou, porque aquela sensação não passava. Era como se algo estivesse fora do lugar. Como se aquela noite tivesse algo errado desde o começo. E no fundo, tinha. Ele voltou a se inclinar sobre a mesa. Você confia em mim? A pergunta veio firme, direta. Ela demorou um segundo a mais do que deveria. Confio. Mas não parecia verdade. E ele percebeu. Os olhos dele se estreitaram levemente. Não por medo, mas por irritação. Então para de olhar para os lados e presta atenção em mim. O tom foi mais duro, mais controlador. E por um instante, o silêncio tomou conta da mesa. Do outro lado do salão, a mulher observava tudo. Cada detalhe, cada gesto, cada mudança no comportamento dele. E lentamente, seus dedos se moveram. Ela abriu a bolsa, com cuidado, sem pressa, como alguém que já sabia exatamente o que estava fazendo. Lá dentro, havia algo preparado, algo que não estava ali por acaso. Ela segurou o objeto por alguns segundos, mas não tirou. Ainda não. Fechou a bolsa novamente, respirou fundo e voltou a observar, esperando, calculando, porque aquela noite não era sobre impulso, era sobre o momento certo. Enquanto isso, ele levantava a taça mais uma vez. Um brinde disse. A amante hesitou. Ao que, ele sorriu. Ao começo da nossa nova vida. As taças se tocaram. O som ecoou suave, mas dessa vez não parecia leve, parecia errado. E no mesmo instante, a mulher ao fundo finalmente se mexeu. Devagar, muito devagar. Ela afastou a cadeira. O som quase não foi ouvido, mas marcou algo importante, porque pela primeira vez naquela noite ela decidiu sair do lugar. E quando ela se levantou, não havia mais dúvida. Ela não estava ali por acaso. E agora ela estava indo até eles, sem pressa, sem hesitar, sem olhar para trás. Os passos dela eram firmes. Nem rápidos, nem lentos demais. Precisos. Cada movimento parecia calculado, como se aquele caminho já tivesse sido percorrido antes, muitas vezes, na mente dela. O salto tocava o chão com suavidade, quase não chamava a atenção, mas, ainda assim, havia algo diferente. Algo que não combinava com o ambiente leve do restaurante. Era presença, era intenção. Na mesa, ele ainda sorria. Não percebeu. Ainda não. A amante, por outro lado, percebeu primeiro. O olhar dela travou por um segundo. O corpo ficou rígido. A taça, que estava prestes a tocar os lábios, parou no meio do caminho. Tem alguém vindo. Ela murmurou. Ele soltou um suspiro curto. Você está paranoica. Mas, dessa vez, não teve tempo de ignorar, porque uma sombra se formou ao lado da mesa. E antes que ele pudesse reagir, ela já estava ali, parada, silenciosa, imponente. Ele virou o rosto lentamente, e então viu. Por um instante, nada aconteceu. Nenhuma palavra, nenhuma reação. Apenas o olhar. O dele encontrou o dela.
e naquele exato segundo, algo dentro dele falhou. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente. O sorriso desapareceu, não completamente, mas o suficiente para quebrar a segurança que ele sustentava até então. O que ele começou, mas não terminou. Ela não parecia surpresa, não parecia abalada, não parecia nada, apenas calma, calma demais. Boa noite, ela disse. A voz saiu baixa, controlada, sem tremor, sem emoção aparente. A amante olhou de um para o outro, completamente perdida. Quem é ela? Perguntou, já sentindo o desconforto crescer. Ele abriu a boca, mas hesitou. E esse pequeno atraso disse tudo. A mulher desviou o olhar por um segundo, não para ele, mas para a amante. Observou, avaliou, e então voltou a encará-lo. Você não vai responder? Perguntou, com uma leve inclinação de cabeça. O silêncio se instalou, pesado, incômodo, difícil de sustentar. Eu posso explicar, ele disse finalmente, mas a frase saiu fraca. Tarde demais, ela não reagiu, não demonstrou interesse, apenas puxou levemente a cadeira ao lado e se sentou, sem pedir permissão, sem pressa, como se aquele lugar já fosse dela. A amante afastou a mão da mesa, visivelmente desconfortável. Eu acho que vou embora, disse, quase se levantando. Fica. A palavra veio da mulher, firme, sem elevar o tom, mas impossível de ignorar. A amante congelou, olhou para ele, esperando alguma reação, alguma ordem, alguma explicação, mas ele estava travado. É importante que você fique, continuou ela, agora com os olhos fixos na amante. Você merece entender onde está se metendo. O ar pareceu ficar mais pesado. O restaurante continuava funcionando normalmente ao redor. Garçons passando, conversas acontecendo. Mas naquela mesa, o mundo tinha parado. Ele passou a mão no rosto, tentando recuperar o controle. Não precisa fazer isso aqui, disse em tom mais baixo. Ela o encarou. Aqui é o lugar perfeito. Sem agressividade, sem ironia, apenas certeza. Ela apoiou a bolsa sobre a mesa, devagar, com cuidado, como se aquele simples gesto carregasse um peso muito maior do que parecia. Os olhos dele acompanharam o movimento. E pela primeira vez, o desconforto apareceu de verdade. O que você quer? Ele perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Abriu a bolsa, calmamente, sem tirar os olhos dele. A amante engoliu seco, o coração acelerado, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que aquilo não terminaria bem. Ele tentou manter a postura, tentou sustentar a imagem de controle, mas algo já tinha mudado, e ele sabia, porque aquela mulher não estava ali para discutir, não estava ali para implorar, não estava ali por impulso. Ela estava ali porque já tinha tomado uma decisão. E quando finalmente tirou algo de dentro da bolsa, ninguém na mesa estava preparado para o que viria a seguir, nem mesmo ele. O objeto saiu da bolsa lentamente, sem pressa, sem tremor, como tudo nela até aquele momento. Era um envelope, simples, sem identificação, mas pesado o suficiente para mudar completamente o clima da mesa. Ele olhou fixamente, tentando entender, tentando antecipar. O que é isso? Perguntou com a voz mais baixa do que gostaria. Ela não respondeu de imediato. Apenas colocou o envelope sobre a mesa, entre os três, como se fosse o verdadeiro centro daquela conversa. A amante observava em silêncio, sem saber se levantava, se ficava ou se fingia que nada estava acontecendo. Mas agora já era tarde demais para fingir. Abre, disse a mulher, direta, sem emoção. Ele não se mexeu. Eu não vou fazer cena aqui, respondeu, tentando recuperar o controle. Ela inclinou levemente a cabeça. Cena, um leve silêncio. Você acha que isso aqui é uma cena? A pergunta não veio carregada, veio fria, e isso foi pior. Ele respirou fundo, pegou o envelope, sentiu o peso. Algo dentro dele já sabia, mas ainda assim, abriu. Os dedos deslizaram pelo papel. O som foi seco, curto, definitivo. Ele puxou o conteúdo, folhas organizadas, assinaturas, documentos, e conforme os olhos dele percorriam as primeiras linhas, a expressão mudou. Não foi imediato, mas foi inevitável. O maxilar travou,
Os olhos perderam a firmeza, e pela primeira vez naquela noite, o silêncio dele não era escolha, era reação. Isso é, ele começou, mas parou. Ela completou. Divórcio. A palavra caiu como um peso real, sem drama, sem grito, sem espetáculo, só verdade. A amante olhou rapidamente para ele, depois para os papéis, depois para ela, tentando encaixar tudo. Eu não entendo, murmurou, mas ninguém respondeu, porque não era sobre entender, era sobre aceitar. Ele virou mais uma página, e então percebeu que não era só isso, havia mais, muito mais. O que você fez? Perguntou, agora com um tom diferente. Não era mais arrogância, era tensão. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. O que você me obrigou a fazer? A resposta foi calma, mas carregada. Ele passou os olhos rapidamente pelos documentos e encontrou cláusulas, transferências, bloqueios, assinaturas que ele não lembrava de ter feito. Isso não é possível, disse agora olhando diretamente para ela. É simples assim. A amante se afastou um pouco da mesa, como se instintivamente quisesse sair daquela situação. Mas não conseguia. Você não pode fazer isso, ele insistiu. Agora a voz já não era firme. Ela manteve o olhar fixo. Já fiz. Outro silêncio, pesado, irreversível. Ele olhou ao redor rapidamente, como se de repente o ambiente tivesse ficado pequeno demais. Como se não houvesse ar suficiente. A gente pode conversar em casa. Tentou. Ela negou com a cabeça. Não existe mais casa. A frase foi precisa, cirúrgica, e dessa vez atingiu. A amante finalmente entendeu que aquilo era maior do que imaginava. Muito maior. E pela primeira vez, ela olhou para ele não com desejo, mas com dúvida. Você mentiu para mim? Perguntou, em um tom baixo. Ele não respondeu. Não conseguiu, porque qualquer resposta ali pioraria tudo. A mulher observou os dois. Sem pressa nenhuma, como alguém que esperou tempo demais por aquele momento. Eu assisti tudo, ela disse. O olhar voltou para ele. Cada palavra, cada gesto, cada promessa. Ele engoliu seco, agora, sem defesa. E mesmo assim, você não percebeu nada. A voz continuava estável, controlada, mas havia algo diferente agora, algo mais profundo. Não era raiva, era conclusão. Ela se levantou, devagar, ajustou a bolsa no ombro e, antes de sair, olhou uma última vez para ele. Você não perdeu só a mim hoje. Uma pausa, curta, mas suficiente. Você perdeu tudo que achava que controlava. E então, ela virou e começou a caminhar, sem olhar para trás, deixando ele ali, sentado, com os papéis nas mãos, e pela primeira vez, sem saber o que fazer. E o pior ainda nem tinha começado. Ele não se levantou imediatamente. Ficou ali, parado. O envelope ainda aberto sobre a mesa, os papéis levemente desalinhados, como se refletissem o caos que começava a tomar conta da mente dele. A amante foi a primeira a quebrar o silêncio. O que está acontecendo? A voz saiu mais firme agora, menos confusa, mais desconfiada. Ele passou a mão pelo rosto novamente, tentando organizar os pensamentos, mas não havia ordem possível naquele momento. Não é o que parece, disse. Frase automática, fraca, vazia. Ela franziu a testa. Sério? A palavra veio carregada de ironia. Porque parece que você é casado, que ela está grávida e que acabou de te deixar. Silêncio. Ele não respondeu. E dessa vez, o silêncio confirmou tudo. A amante recuou na cadeira, como se finalmente enxergasse quem ele realmente era. Você disse que estava resolvendo isso, continuou ela. Eu estava, ele rebateu rápido demais, desesperado demais. Então por que ela sabia de tudo? Ele não tinha resposta. E isso era evidente. O olhar dele voltou para os papéis. As palavras agora faziam mais sentido. Ou melhor, faziam mais estrago. Cada linha parecia tirar algo dele. Controle, segurança, poder, isso não pode ser válido, murmurou quase para si mesmo. Mas no fundo, ele sabia que era. A amante se levantou lentamente. Eu não vou fazer parte disso. Ele ergueu o olhar. Espera, mas ela já estava dando um passo para trás. Não, simples, direto, sem espaço. Você não é quem eu pensei. As palavras não foram altas, mas foram suficientes. Ela pegou a bolsa, virou e foi embora,
sem olhar para trás, sem hesitar, sem dar a ele qualquer chance de consertar. Agora ele estava sozinho. De verdade. O restaurante continuava cheio, as pessoas continuavam rindo, vivendo, ignorando completamente o que tinha acabado de acontecer naquela mesa. Mas para ele, tudo tinha mudado. Ele juntou os papéis rapidamente, levantou-se, o coração acelerado, a mente confusa, e saiu. Passos rápidos, sem se despedir, sem pagar atenção em nada ao redor. Do lado de fora, o ar parecia diferente, pesado, frio. Ele pegou o celular imediatamente. Ligou, uma vez, nada, outra, nada. Respirou fundo, tentou de novo, chamando, até cair na caixa postal. Atende, murmurou, agora sem qualquer controle. Digitou uma mensagem. Apagou, digitou outra, apagou de novo. Nada parecia certo, nada parecia suficiente. Ele entrou no carro, fechou a porta com força. Ficou alguns segundos imóvel. O volante diante dele, as mãos tremendo levemente, algo que nunca acontecia. Então abriu os documentos novamente e leu, de verdade, agora com atenção, agora com medo, transferência de bens, bloqueio de contas conjuntas, cláusulas assinadas, detalhes que ele nunca imaginou que ela teria coragem de organizar. Como, ele sussurrou, mas a resposta era simples. Ela não fez aquilo de um dia para o outro. Aquilo foi planejado, pensado, executado com calma. Enquanto ele acreditava que estava no controle, ele apertou o volante com força, a respiração pesada. E pela primeira vez, sentiu algo que evitava há muito tempo. Perda, real, concreta, irreversível. O celular vibrou. Ele olhou imediatamente. Não era ela. Era uma notificação do banco. Abriu, e o que viu fez o corpo dele gelar. Uma parte significativa do saldo não estava mais lá. Ele arregalou os olhos, atualizou, de novo, mas o valor não voltava, porque não era erro, era execução. Ele encostou a cabeça no banco, o olhar perdido. Agora não havia mais dúvida. Ela não estava blefando, ela não estava reagindo, ela estava um passo à frente, e sempre esteve. Ele olhou para frente, sem foco, sem direção, tentando entender em que momento perdeu o controle. Mas não havia um momento, foram vários. E agora, todos estavam cobrando ao mesmo tempo. O celular vibrou novamente, dessa vez, uma mensagem. Número desconhecido. Ele abriu, e ao ler, o coração dele acelerou ainda mais, porque aquilo provava que, aquilo tudo, estava só começando. A mensagem era curta, direta, sem qualquer explicação. Você precisa ver isso agora. Abaixo, um link. Ele ficou alguns segundos olhando para a tela, o coração ainda acelerado, a respiração irregular. Algo dentro dele dizia para não clicar, mas outra parte, mais forte, mais desesperada, não deixou. Ele abriu. O vídeo carregou rapidamente, e no primeiro segundo ele congelou. Era o restaurante, a mesma mesa, o mesmo ângulo, e ele, rindo, falando, segurando a mão da amante, cada gesto, cada palavra, tudo registrado. Ele avançou o vídeo e viu mais, muito mais. O momento em que disse que ela não sabia de nada, o momento em que prometeu mudar de vida, o momento em que brindou ao futuro com outra mulher. Tudo, sem cortes, sem distorção, sem defesa. Ele pausou o vídeo. A mão tremia agora, de verdade. Não, sussurrou, mas não era negação, era choque. Ele voltou alguns segundos, assistiu de novo, como se, repetindo, aquilo pudesse mudar, mas não mudava, porque era real, e pior, era perfeito. O enquadramento, o áudio, a clareza, aquilo não foi improvisado, foi preparado, planejado, executado com precisão. Ele saiu do vídeo, tentou entender de onde vinha, mas não havia identificação. Nada, apenas o arquivo. O celular vibrou novamente. Outra mensagem, do mesmo número. Enviei para mais algumas pessoas. O mundo dele parou por um segundo. Não, 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 repetiu, agora com a voz mais alta. Ele abriu rapidamente as redes sociais. Nada ainda. Abriu o e-mail. Nada. Mas isso não significava alívio. Significava tempo.
Pouco tempo. Ele sabia. Ele conhecia aquele tipo de movimento. Aquilo não era impulsivo. Era estratégico. Era para pressionar, para quebrar, para fazer ele agir. E estava funcionando. Ele tentou ligar para o número. Chamando. Nada. Ligação recusada. Tentou de novo. Nada. O silêncio do outro lado era pior do que qualquer resposta. Ele respirou fundo. Tentou pensar. Mas a mente já não funcionava como antes. Tudo estava embaralhado, confuso, rápido demais. Então algo encaixou. Devagar, mas encaixou. Ele parou. Olhou para o celular e sussurrou. Foi ela. Não como dúvida, como certeza. Mas como, quando, de que forma? Ele tentou lembrar. Cada detalhe da noite, cada movimento, cada pessoa ao redor. E então, uma imagem voltou. O momento em que ela abriu a bolsa. O instante em que ficou alguns segundos olhando para dentro. Sem tirar nada. Ou pelo menos, foi isso que ele pensou na hora. Agora, já não parecia tão simples. Ele passou a mão no cabelo, andando de um lado para o outro. O corpo inquieto. A mente acelerada. Ela planejou tudo, a frase saiu baixa, mas carregada. E pela primeira vez, ele começou a entender o nível da situação. Aquilo não era só um divórcio, não era só uma traição descoberta, era uma execução, fria, calculada, silenciosa. E ele era o alvo. O celular vibrou novamente. Dessa vez, outro alerta. Um e-mail. Ele abriu imediatamente. E o que viu fez o estômago revirar. Era o vídeo, anexado. Mas não estava sozinho. Havia uma lista de destinatários, nomes, muitos nomes, pessoas que ele conhecia, parceiros, contatos importantes, gente que não poderia ver aquilo, gente que sustentava parte da imagem dele, parte do poder dele. Não, disse agora mais baixo, quase sem voz. Ele rolou a tela e viu algo pior, muito pior. No topo do e-mail, um agendamento, envio automático, horário definido. Ainda não tinha sido disparado, mas iria, em breve, muito em breve. Ele olhou o relógio. Poucos minutos, era tudo que ele tinha. Poucos minutos antes de perder não só a esposa, mas o nome, a reputação, a imagem, tudo. Ele ficou imóvel, por um segundo, 2, 3, e então, pela primeira vez naquela noite, ele entrou em desespero de verdade. Porque agora ele sabia que não tinha mais controle nenhum. E o tempo estava acabando. O tempo corria, rápido demais. Cada segundo parecia mais curto que o anterior. Ele olhava para o relógio, depois para o celular, depois para o nada, a mente tentando encontrar uma saída. Mas não havia uma solução clara, só consequências. Ele abriu o e-mail novamente, releu os nomes. Um por um, só piorava. Parceiros de negócios, investidores, pessoas influentes, gente que sustentava a imagem impecável que ele construiu durante anos. Se aquele vídeo chegasse até eles, não seria só um escândalo. Seria o fim. Ele apertou os olhos, respirou fundo, tentando pensar. Calma, calma. Mas não havia calma possível. O celular ainda estava na mão. O número desconhecido continuava ali, silencioso, observando como se estivesse esperando. Esperando ele reagir. Esperando ele errar. Ou talvez esperando exatamente aquele momento. Ele decidiu ligar de novo. Chamando, dessa vez, atendeu, silêncio, nenhuma voz, nenhum som, só a respiração dele do outro lado. O que você quer? Ele disse direto. Nada. O silêncio continuava. Isso não vai te levar a nada. Continuou, tentando recuperar alguma autoridade. Ainda nada. Mas então, um som leve, quase imperceptível, uma respiração. E em seguida, a voz, calma, conhecida. Já levou, o corpo dele travou. Você, ele não conseguiu terminar, porque reconheceu. Era ela, sem dúvida. Mas não havia raiva na voz, não havia dor, havia controle. Você não precisava fazer isso, ele disse, rápido. Precisava. A resposta veio sem hesitação. A gente podia resolver isso de outra forma. Você já resolveu. Silêncio. Ele engoliu seco. Cancela isso. Agora o tom mudou. Menos firme, mais urgente. Cancela o envio. Do outro lado, uma pausa. Curta.
Por quê? A pergunta foi simples, mas pesada. Ele abriu a boca, mas não respondeu na hora, porque qualquer resposta ali revelaria demais. Porque isso vai longe demais, disse finalmente. Longe demais, ela repetiu, e então um leve som de respiração. Você acha que eu não pensei nisso? Ele fechou os olhos por um segundo. Isso pode te prejudicar também. Não, direta, não pode. Ele não insistiu, porque no fundo, sabia, ela tinha planejado tudo. Não deixaria brechas. O que você quer então? Perguntou, agora mais baixo. Outro silêncio. Mas dessa vez não era vazio, era escolha. Nada. A palavra veio limpa, sem peso, sem dúvida. Eu não quero mais nada de você. Ele sentiu, de verdade. Não era ameaça, não era chantagem, era fim. Mas isso não resolvia o problema. O relógio continuava correndo. Então por que o vídeo? Insistiu. Porque você precisava perder. A frase atingiu, fundo. Você sempre achou que estava no controle. Ele não respondeu. Sempre achou que podia fazer o que quisesse. E depois resolver. A voz dela continuava calma. Mas agora havia algo mais. Verdade. Hoje não. Silêncio. Ele respirou fundo, tentando manter a cabeça no lugar. Ainda dá tempo de parar isso. Ela não respondeu imediatamente. E essa pausa foi pior do que qualquer palavra. Você quer que eu pare? Ela perguntou. Ele respondeu na hora. Quero. Mais um silêncio. E então corre. Ele franziu a testa. Corre atrás do que você ainda pode salvar. O coração dele acelerou. O que isso quer dizer? Mas a ligação caiu. Sem despedida, sem explicação. Só silêncio. Ele ficou parado. O celular ainda no ouvido. Processando. Tentando entender. Corre atrás do que você ainda pode salvar. A frase ecoava. Sem sentido claro, mas com urgência. Ele olhou para o relógio. O tempo continuava passando. O envio ainda estava programado. Mas agora havia outra dúvida. O que ainda podia ser salvo. E mais importante, o que já estava perdido. Ele entrou no carro novamente. Ligou o motor. Sem pensar muito. Sem destino definido. Mas com uma certeza crescente. Aquilo não estava acabado. Ainda não. Porque mesmo depois de tudo, ela ainda tinha deixado algo em aberto. E ele precisava descobrir o quê, antes que fosse tarde demais. Mas talvez já fosse. O carro avançava rápido demais. Sem direção clara. Sem destino definido. Ele só dirigia. Como se o movimento pudesse organizar os pensamentos. Mas não organizava. Só aumentava o caos. A frase ainda ecoava na cabeça dele. Corre atrás do que você ainda pode salvar. Salvar o quê? Ele já tinha perdido a esposa, a amante, parte do dinheiro. E estava prestes a perder a reputação. O que ainda restava? O celular vibrou novamente. Ele pegou na hora. Outra notificação. Dessa vez não era mensagem. Era alerta. Uma movimentação. Ele abriu e sentiu o corpo gelar. Outro valor. Maior, muito maior. Transferido. Ele piscou, releu, atualizou, mas o resultado era o mesmo. Não, isso não. Agora não havia mais dúvida. Aquilo não era só um bloqueio. Era uma retirada completa. Ele freou o carro de forma brusca. Encostou. Respiração pesada. Olhar fixo na tela. A conta que ele sempre considerou intocável não era mais dele. E pela primeira vez, a palavra perder ganhou outro significado. Real. Irreversível. Ele saiu do carro. Precisava de ar. Andou alguns passos. Passou a mão no rosto. Tentando pensar. Tentando reagir. Mas tudo parecia atrasado. Como se cada decisão dele chegasse depois do problema. E então, o celular vibrou de novo. Outra notificação. Mas dessa vez, não era banco. Era rede social. Ele abriu e viu. O vídeo. Um trecho. Curto, mas suficiente. Postado, não para todos, mas para alguns, perfis menores, contas específicas, como um teste, como um aviso. O coração dele disparou. Ela começou, ele atualizou a tela. Mais visualizações, mais comentários, poucos ainda, mas crescendo. E o pior, as pessoas estavam entendendo. Olha isso, o cara falando da esposa. Isso vai dar problema. Ele travou o maxilar. Aquilo estava saindo do controle.
mais rápido do que ele imaginava. Ele tentou denunciar, remover, mas sabia que era inútil. Uma vez na internet, não volta, nunca volta. Ele voltou para o carro, agora com pressa de verdade. Ligou novamente para o número, chamando, nada. Desligou, tentou de novo, nada. Ela não ia atender, não mais, porque agora não era mais conversa, era execução. Ele olhou o relógio, menos tempo, muito menos. O e-mail ainda não tinha sido disparado, mas estava perto, muito perto. E então algo finalmente fez sentido, devagar. Mas claro, ela não queria que ele impedisse tudo, ela queria que ele escolhesse. O que salvar? Porque não daria tempo de salvar tudo. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e pensou, rápido, empresa, imagem, dinheiro, relacionamentos, qual deles ainda tinha chance? Qual deles ainda não tinha sido atingido completamente? O celular vibrou novamente. Outro alerta. Dessa vez, ligação. Número desconhecido. Ele atendeu na hora. Alô? A gente precisa conversar. A voz era séria, mas não era dela. Ele franziu a testa. Quem é? Você sabe exatamente quem é. E então ele reconheceu. Um dos principais parceiros dele. Um dos mais importantes. O tipo de pessoa que não ligava, a não ser que fosse grave. Muito grave. Eu acabei de receber um material. A voz continuou. O mundo dele parou. Por um segundo. Só um. Mas foi suficiente. Isso é verdade. Veio a pergunta. Direta. Sem rodeios. Ele não respondeu na hora, porque qualquer resposta ali podia destruir tudo de vez. E pela primeira vez, ele percebeu que não estava mais correndo contra o tempo. Ele já estava atrasado, e agora não dependia mais só dele. O silêncio na ligação durou mais do que deveria. Tempo suficiente para piorar tudo. Eu estou esperando, disse a voz do outro lado. Sem paciência, sem abertura. Ele apertou o celular com força, a mente correndo, calculando. Mas não havia cálculo possível, só verdade. Começou, mas travou, respirou fundo e então disse, é real. A resposta foi seca, sem defesa, sem tentativa de contornar. Do outro lado, silêncio, mas não era vazio, era decisão sendo tomada. Entendi, a palavra veio fria, profissional, distante, como se tudo que existia antes daquela ligação tivesse sido apagado. Isso complica muito as coisas, continuou a voz. Ele fechou os olhos. Sabia, a gente tinha uma reunião amanhã. Eu sei, não faz mais sentido. Direto, sem espaço. A gente vai suspender tudo até segunda ordem. O coração dele afundou. Espera, isso não precisa. Precisa. Interrompido. Você entende a posição que isso nos coloca? Ele não respondeu, porque entendia perfeitamente. A gente não pode associar nossa imagem a isso agora. Agora, a palavra ficou, porque deixava claro. Talvez, nunca mais. Eu vou te dar um tempo. Continuou. Resolve o que você tem que resolver. Mas não foi apoio, foi afastamento. E depois, a gente vê se ainda existe algo para conversar. A ligação caiu, sem despedida, sem garantia, só incerteza. Ele ficou parado, o celular ainda na mão. O olhar perdido. Agora não era mais ameaça, era consequência. E estava acontecendo rápido demais. O celular vibrou novamente. Outra notificação. Mais compartilhamentos. Mais comentários. O vídeo já não estava restrito. Estava circulando, ganhando força. Isso não para mais. A frase saiu baixa, quase sem voz. Ele abriu novamente o e-mail. O envio automático ainda estava lá. Contagem regressiva. Minutos finais. Ele podia tentar impedir, talvez, mas valia a pena, mesmo que cancelasse aquilo, o resto já estava acontecendo. A imagem já estava manchada, as pessoas já estavam vendo, já estavam julgando. Ele encostou no banco, olhou para o teto do carro e, pela primeira vez, não pensou em fugir da situação. Pensou em enfrentar, mas enfrentar como? Ele pegou o celular novamente, abriu a lista de contatos. Rolou lentamente. Nomes importantes. Pessoas que ainda não tinham recebido nada. Pessoas que talvez ainda pudessem ouvir a versão dele. Mas que versão? Ele travou. Porque no fundo não havia versão.
havia fatos. Ele saiu do carro novamente. O ar parecia mais pesado agora. Ou talvez fosse só ele. Ele olhou ao redor. Tudo continuava normal. As pessoas passando, conversando, vivendo, enquanto para ele tudo estava desmoronando. E então o celular vibrou de novo. Dessa vez, uma mensagem. Mas não era do número desconhecido. Era dela. Ele abriu imediatamente. E o que leu fez tudo parar de novo. Você ainda não entendeu. O coração acelerou. Ele digitou rápido. Entender o quê? A resposta demorou alguns segundos, mas chegou. Isso nunca foi sobre o vídeo. Ele franziu a testa. Confusão, misturada com medo. Então é sobre o quê? Dessa vez, a resposta veio mais rápido. Sobre o que você fez antes disso. Ele ficou imóvel, tentando puxar da memória, tentando entender, mas não encontrou nada imediato. E isso foi o mais assustador, porque significava uma coisa. Aquilo ainda era maior do que ele imaginava. Muito maior. E o pior, ele ainda não sabia qual era o verdadeiro problema. E talvez já fosse tarde demais para descobrir. Ele ficou parado. O celular ainda na mão. A mensagem aberta. Isso nunca foi sobre o vídeo. A frase não saía da cabeça dele. Se não era sobre o vídeo, então tudo aquilo era só consequência. E isso significava uma coisa. O erro real tinha acontecido antes, muito antes. Ele tentou lembrar, forçou a mente, repassou semanas, meses, conversas, decisões, até que algo veio, não como um detalhe, mas como um peso, um momento específico, um acordo, um documento, algo que ele assinou sem ler com atenção, algo que ele ignorou, porque achava que estava no controle. O coração dele acelerou. Não agora fazia sentido. Tudo, ele abriu rapidamente os arquivos no celular. Procurou, rolou, até encontrar o contrato, assinado semanas atrás. No nome dela, ele abriu, leu, e dessa vez entendeu de verdade. Não era só um divórcio, não era só separação de bens, era transferência estratégica, proteção legal, cláusulas que ele simplesmente não percebeu, ou não quis perceber. Ela não reagiu à traição, ela se preparou para ela, e isso mudava tudo. O celular vibrou novamente, outra mensagem dela. Ele abriu na hora. Agora você entendeu. Ele não respondeu, não havia o que dizer, porque pela primeira vez ele não tinha argumento, não tinha defesa, não tinha saída, só consequência. Ele encostou no carro, o olhar perdido, o corpo mais leve, mas não por alívio, por derrota. Ele sempre acreditou que controlava tudo, as pessoas, as situações, os resultados, mas naquela história ele nunca esteve no controle, nem por um segundo. Ela sempre esteve um passo à frente, observando, planejando, esperando, e quando decidiu agir, não deixou espaço para reação. O celular apitou novamente. O e-mail, o horário chegou, o envio foi concluído. Ele nem abriu, nem precisava, porque já sabia, agora não havia mais volta. O vídeo não era mais um risco, era realidade, espalhado, irreversível. Ele respirou fundo, pela primeira vez, sem tentar mudar nada, sem tentar consertar, sem tentar fugir, só aceitando, porque no fim não foi a traição que destruiu tudo, foi a certeza dele de que nunca seria descoberto, e essa certeza foi exatamente o que fez ele perder tudo: dinheiro, imagem, respeito, relacionamentos e, principalmente, a única pessoa que realmente esteve ao lado dele, sem interesse, sem jogo, sem cálculo, mas que quando percebeu quem ele realmente era, não discutiu, não implorou, não reagiu. Ela apenas encerrou, do jeito mais silencioso e mais definitivo possível. E naquela noite, enquanto ele acreditava estar começando uma nova vida, na verdade, estava assistindo ao fim de tudo. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, comenta o que você faria nessa situação e compartilha com alguém que precisa ver isso.